Aí vamos falar da empresa, né? Por que para a empresa é importante ela ter um planejamento de demanda? E aí, nesse bloco entra você explicando para a empresa que ela precisa fazer um planejamento de demanda. E aí é você implementando isso na empresa onde você trabalha, ou é você vendendo consultoria, por exemplo, para alguma empresa. Você explicando, você precisa ter um processo de planejamento de demanda, esse processo vai funcionar assim, 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 e esses serão os benefícios. Então, por que a empresa é fundamental? Primeiro que a empresa precisa saber, precisa decidir, tá? Tem muito quanto e quando. Primeiro, quanto e quando comprar. Ah, mas isso é simples. Nossa, eu já vi tanto erro de quanto e quando comprar, mas tanto erro, e o fluxo de aprovação de volume de compras em praticamente todas as empresas, ele é todo bagunçado. E por que eu estou falando isso? Porque pensa o seguinte, se imagina vê se não é verdade o que eu vou falar, tá? Já vi isso acontecer várias vezes. Você coloca um pedido de compra, ok? De um material X lá. Ninguém consegue avaliar se esse volume faz sentido ou não, ok? Não dá para avaliar se o volume que você está pedindo faz sentido ou não. Não tem como. O decisor lá. Aí esse pedido de compra ele vai passando pelo fluxo de aprovação. Olha você, líder de área, passando por isso. Vai passando pelo fluxo de aprovação. Aí chega lá o diretor de supply chain, o diretor de logística, o diretor de qualquer coisa ali, vai aprovar o pedido de compra, ou o diretor financeiro, ele aprova o pedido às cegas. Ele não sabe se aquele volume faz sentido ou não. Ele pode ter noção do valor, saber se foram feitas cotações, saber qual fornecedor e tal, mas o volume ele não sabe. Ele pode ter algum feeling, alguma ideia se aquele volume faz sentido, mas ele não consegue aprovar ali com precisão. Então, quanto e quando comprar? E uma das empresas que eu passei, eu implementei um fluxo, era muito simples, mas você vai falar, nossa, não é possível que você fez isso. Sim, eu implementei um fluxo que era o seguinte: primeiro que todo o planejamento que era dentro do ERP, eu tirei do ERP, porque era muito ruim ali a forma de fazer o planejamento. E aí, lista, base, painel, metodologia que eu já expliquei. Qual era a consequência disso? Cada material que era solicitado tinha um painel individual. E aí, nesse painel, era possível saber qual ia ser a projeção de estoque baseado naquela compra, para quantos meses aquela compra seria suficiente, qual era o consumo médio do produto, qual era o estoque de segurança dele, qual era o lote de abastecimento. Eu conseguia, por exemplo, através deste painel, conectar com é, outros materiais comprados do mesmo fornecedor. Então, pode ser que a minha decisão tenha sido antecipar a compra de algum material, porque eu já estou comprando alguma outra coisa desse mesmo fornecedor. E nesse caso dessa empresa, 70% dos insumos eram importados. Então, essa decisão de consolidação de compra era fundamental, tá? Sem isso, o custo de compra disparava. Então, e o que eu implementei? Primeiro, conseguia visualizar tudo isso, e aí o diretor, na época era um diretor de supply chain, era um diretor de supply chain, era um japonês, esqueci o nome dele. Eu colocava o pedido de compra, imprimia uma folha. Então, para cada pedido que eu fazia, eu imprimia uma folha com este painel. Não tinha em sistema, tá? Mas tive que dar um jeito. Imprimia uma folha com este painel e colocava a folha na mesa dele. Na hora que ele ia aprovar o pedido, ele pegava essa folha, olhava lá, tá pedindo, sei lá, 300 quilos desse material, 300 quilos, consumo médio é tanto, isso vai dar para tantos dias de estoque e tal, beleza, aprovava. Ou questionava, falava, por que você está pedindo esse volume aqui e tal? E aí eu conseguia explicar. Eu podia, por exemplo, falar, porque esse material eu estou pedindo junto com esse, com esse, com esse, que vem do mesmo fornecedor. Então, nesse caso, eu estou antecipando a compra. Ou este material aqui, ele está com algum problema de fornecimento no país tal, então eu estou antecipando a compra para a gente não ter risco de desabastecimento. Então, eu fiz esse parênteses gigante porque saber quanto e quando comprar pode parecer muito simples, mas
Muita empresa comete este erro, tá? Muita empresa. E aí você não pode ser um profissional que está perpetuando esse erro. Então, na hora de vender aí o seu projeto aí de planejamento de demanda, lembre disso, saber quanto e quando comprar. Então, perceba que planejar a demanda, olha a conexão que foi feita aqui, tá? Eu vou ficar até maior aqui, porque esse ponto é importante. Perceba a conexão que foi feita aqui. Eu estou falando sobre planejamento de demanda, tá? Por que o planejamento de demanda é importante? Na verdade, a aula é demanda varia demais, como resolver. Eu ainda não cheguei nisso, porque estou explicando aí a importância de planejar a demanda. E aí agora eu fiz uma conexão, porque na sua cabeça você provavelmente está pensando, planejamento de demanda, planejamento de produção, mas aí tem a terceira etapa, né, que são os materiais que você precisa para a produção. Ou você pode ter um planejamento de demanda para itens de revenda, que aí é direto, né? Você planeja a demanda, compra os itens e aí você vai revender. Então aí é um fluxo direto. Mas vamos pensar que é um fluxo ali passando pela produção. Fiz o planejamento de demanda, fiz o planejamento de produção, aí eu tenho a necessidade dos materiais. Entende? E aí você saber quanto e quando comprar com antecedência é fundamental. E aí tem outro problema sério aí das empresas, né? Que o normal é você descobrir quanto você vai comprar de material só no momento que você roda MRP. E aí, para rodar MRP, tem que ter ordem de produção e não sei o quê. Confusão, tudo errado. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque se você faz isso, você não consegue antecipar a necessidade dos materiais, aí você não consegue analisar, tomar decisão estruturada, tomar decisão conjunta, e por isso que talvez você não consiga tirar valor de um planejamento de demanda, ok? Gerar valor através de um planejamento de demanda, mas esse é outro parênteses gigante sobre MRP.